Em 2022, o Brasil somou quase 10 trilhões de reais em riquezas produzidas. Poderia ser mais, o dobro caso o PIB contabilizasse realmente o que fabrica na totalidade, incluindo, por exemplo, as novas culturas da Amazônia. Ou simplesmente o benefício que as florestas fazem ao planeta. Essa é a ideia do Observatório de Bioeconomia que levou o projeto de um PIB mais abrangente a Brasília. E quem vem nos contar é uma das autoras, a Thalita Priscila Pinto. A gente fala de transição verde. O que é isso? É pegar aquela economia que foi forjada em moldes tradicionais e transicionar para um mundo mais sustentável. E a bioeconomia, ela é a chave para que essa transição ocorra mais rápido no Brasil. E a gente sabe como fazer isso. A gente tem uma agricultura de baixo carbono, a gente tem um setor de biocombustíveis bem desenvolvido, a gente tem recursos ambientais e naturais que geram serviços ecossistêmicos para o mundo inteiro. A gente precisa lapidar tudo que a gente já desenvolve, empacotar num pacote bem bonito e mostrar para o mundo inteiro assim, olha, isso tudo em que vocês estão trabalhando para conseguir, nós já fazemos. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, que legal que você veio. Muito obrigado pelo seu interesse, pela sua companhia. Esse é o Foco ESG. E hoje eu quero começar dizendo para você que muitas vezes um jornalista ouve de um entrevistado quando faz uma pergunta difícil, geralmente, que essa pergunta ela é de milhões, que todo mundo queria saber a resposta. Como, por exemplo, qual seria a solução para a paz mundial? Essa é uma pergunta de milhões. Pois hoje o nosso tema é sobre uma pergunta de trilhões. A bioeconomia do Brasil, que pode gerar muito. Inclusive, temos um episódio sobre isso, o que é bioeconomia e todo o potencial dela, que você pode ver no YouTube do SBT News. Mas hoje a gente realmente vai falar de valores, com a Thalita, que está aqui comigo. Bem-vinda. Obrigada, Pablo. Obrigada. Vamos falar então de bioeconomia. Você por ter vindo com esse conhecimento todo e que com certeza interessa a todo mundo, né? Porque a gente está falando aí de uma riqueza do Brasil e que pode mudar, inclusive, toda a situação brasileira em termos de fome, por exemplo, não é mesmo? Sempre que a gente pode ter um grande investimento, a gente pode transformar tudo ao redor, né? Exatamente. Hoje nós temos um PIB brasileiro, né, que é o produto interno bruto, tudo, né, o que a gente está fabricando em indústria e inclusive de céu aberto, como nas fazendas, está ali dentro, né? Exato. E também está dentro já um tantinho dessa bioeconomia, Sim. Certo? Certo. Ela já ocupa uma fatia bastante grande, representativa, não? Quase 1/5 do PIB do Brasil é composto por atividades que a gente diz que são atividades bioeconômicas. Thalita, e como que a gente mede isso? A gente olha para todas as atividades da economia brasileira, separa aquelas que têm origem biológica, como, por exemplo, a agricultura, e a gente vê o quanto que essas atividades representam ali daquele montante todo do PIB. E aí a gente consegue definir qual é a contribuição de atividades bioeconômicas para a economia brasileira. Hoje a gente tem a agricultura como a mais pujante, né? Sim. Mas também existem outros setores ou subsetores. Perfeito, exatamente. A gente fala da agricultura porque, bom, em primeiro lugar, ela é extremamente representativa para a economia brasileira. O Brasil, ele é forte nisso, ele tem essa aptidão. E a gente está falando de produtos que têm origem biológica, então a agricultura é bioeconomia na veia. Mas não se limita à agricultura. Por exemplo, a indústria de fármacos, a indústria de cosméticos, a indústria de têxteis, o couro. Então, tudo isso que tem origem ali no bio é bioeconomia. Que seja por plantas ou por animais. Exatamente. Né, que a gente está falando. Exatamente. E também
é legal a gente deixar bem claro, né? Porque a bioeconomia realmente é muito vasta. Por exemplo, para fármacos, não só aquela produção dentro de laboratório, mas até a que pode vir antes dela, aquele bioativo encontrado, sei lá, na folha de uma árvore ou no fundo de um rio, né, de um micro-organismo, e que ele pode se transformar ali num ativo dentro de um shampoo de cabelo. Exato. Né? E que a indústria vai querer comprar, claro, porque vai ter venda. Exatamente. Se a gente olhar para os biocombustíveis, etanol, que a gente vai lá no posto, abastece o nosso carro, isso é a clássica bioeconomia dos biorrecursos. Bom, e aí, Thalita, biorrecurso, o que é isso? Bom, quando a gente pensa na economia como um todo, tem, por exemplo, parte do setor de energia que vem de recursos fósseis, que vem do petróleo. E o setor de combustíveis, no caso do Brasil, faz uso desses recursos, e o setor de energia e no resto do mundo também faz. E aí, quando a gente substitui esse combustível que tem essa origem fóssil por um combustível que tem essa origem bio, então a gente está falando de uma bioeconomia focada em biorrecursos. Mas voltando ao exemplo que você usou dos fármacos, a gente tem uma diversidade de insumos que são fornecidos pelo próprio meio ambiente e que servem para essa produção. E antes mesmo da gente falar desses insumos que vão para a produção industrial, a gente já tem hoje a substituição de fertilizantes químicos por biofertilizantes, que são um avanço tecnológico muito importante e tem um impacto ambiental muito mais reduzido, ou até mesmo gera um benefício ambiental. Então a gente está falando de bioeconomia quando a gente fala de tudo isso. E pelo que a gente já colocou isso como riqueza do Brasil, no ano passado geramos 2,5 trilhões de reais. E o que a Thalita veio aqui dizer pra gente é que pode ser muito mais, né, Thalita? Até por conta disso que a gente falou agora, né? Porque nem tudo está sendo contabilizado, nem tudo sabem, tem a clareza ainda de que é bioeconomia. Sim. Né? Sim. Então, temos duas situações aí. Tanto algumas situações, alguns, por exemplo, bioativos que já existem, mas não estão sendo incluídos nesse PIB, tanto outros que ainda nem existem, têm que ser descobertos pela ciência, né? Mas a ciência imagina que tem em meio às nossas florestas, por exemplo, e também que vão acabar entrando nesse PIB. Sim. É um montante muito maior ainda, será? Bom, dando um passo atrás, quando a gente está falando desse PIB de 2,5 trilhões que foi estimado, a gente está falando do quanto as atividades econômicas estão gerando de valor para essa economia. E aí a gente está falando de fluxo. Então, ano a ano, a gente sabe que as atividades econômicas geram mais ou menos valor para a economia e isso entra dentro de um fluxo. Quando a gente está falando da bioeconomia de uma forma mais completa, é como se a gente tivesse que acoplar, encaixar mais uma parte que é muito importante nessa conta, que é a parte dos estoques. Estoques de recursos naturais e ambientais para a gente conseguir mensurar de forma completa qual é esse valor. E aí, a sua colocação é perfeita. É entender o valor de todo esse serviço ecossistêmico, quanto vale uma floresta em pé, que vai regular o clima ali e vai... Quero que o pessoal perceba que a gente colocou mais um exemplo, hein? A floresta em pé, que a gente nem precisa fazer nada, mas ela já é um ativo econômico. E ela presta um importante serviço ecossistêmico. Ela sequestra carbono da atmosfera, ela deixa o ar mais limpo, ela reduz o aquecimento global. E esse é um valor muito importante, principalmente quando a gente está falando de um mundo que está passando por problemas relacionados às mudanças climáticas, ao aquecimento global, às emissões de gás de efeito estufa. Então, a floresta em pé, ela vem
para fazer parte da solução desse problema. Sim, muita gente, principalmente, né, na Europa ou nos Estados Unidos, põe um pouco de descrédito na gente por isso, né? Dizendo que a gente tem que preservar e pronto, porque o planeta precisa. Mas a gente está preservando justamente porque o planeta precisa e porque eles vão ser beneficiados também, né? E aí que está a coerência do que a Thalita está falando, de quando você vê de cima a situação, né? Nós temos uma fazenda que, produz leite e isso já é muito bom, mas a floresta que ela também preserva dentro da propriedade e essa área em que o produtor rural não pode produzir, ele também tem que ser remunerado por isso. Exatamente. Pensa você comigo, a gente vai, junta ali o nosso dinheirinho para comprar um terreno e construir uma casa. Mas a lei vai te dizer que você só pode construir a sua casa em 20, 30, 40% daquela área. O restante tem que ser preservado. Não só preservado. Você tem que arcar com os custos dessa preservação. Então, quando a gente coloca por essa perspectiva, soa um pouco estranho. Ah, Thalita, mas então a gente está falando que não tem que existir, por exemplo, essas regras do Código Florestal? Não. É o oposto. Mas que como as pessoas que estão cuidando, que estão preservando essa área, estão prestando um serviço, um bem comum que todo mundo vai se beneficiar dele, talvez eles devessem ser remunerados ou incentivados de alguma forma para prestar esse serviço para o meio ambiente, para a população e para, enfim, para o ar, para redução da poluição. A gente pode citar ali uma dúzia de exemplos. Pois é. E aí no Observatório de Bioeconomia, vocês estão chamando a atenção, e inclusive do governo federal, já levaram esse projeto ao Palácio do Planalto, para que a gente saiba valorar esse PIB verde, né? Mas aí, isso pode acontecer naturalmente, Thalita, só a gente percebendo, por exemplo, né? Floresta em pé, tem que entrar aqui na nossa conta, tal. Ou a gente precisa de um esquema de legislação e tudo mais? A gente precisa, sim, de uma estrutura bastante robusta. Parte do desafio, ele já começou a ser superado, porque, vamos lá, para a gente contabilizar essa segunda parte ali desse quebra-cabeça para se unir ao PIB, a gente precisa desenvolver o que a gente chama de conta satélite. Que ela tem exatamente essa função, pegar as contas nacionais, que representam ali o PIB, e elas se acoplam colocando justamente variáveis físicas, que é isso, o valor de uma floresta em pé, de um bioativo. E aí, essas contas satélites, elas são uma metodologia difundida internacionalmente. Muitos países do mundo já começaram a construir as suas contas satélite e aqui no Brasil a gente não ficou para trás. O IBGE, ele já tem algumas contas satélite de água e de energia. Então, eles já começaram a levantar essas informações. E o que a gente precisa fazer agora? Contando com toda essa expertise que o IBGE já tem, a gente precisa avançar nessa contabilidade. Então, a gente vai precisar de apoio da iniciativa pública, inclusive parcerias público-privadas, para que a gente tenha mais recursos financeiros para conseguir avançar isso nessa mensuração de uma forma mais rápida, inclusive porque é um momento crucial para a gente mostrar qual é o nosso valor frente ao resto do mundo. Uhum. Será que a gente pode ter resistência quanto a isso, não? Até de geopolítica por conta do nosso PIB ser tão incrementado? Não. Eu acho que os desafios internos talvez sejam mais difíceis, porque falando assim, a gente se pergunta, nossa, mas por que aqui a gente não vai lá e calcula? Não é trivial. É um esforço e é um desafio que o mundo inteiro está tentando resolver, só que quem resolver primeiro sai na frente. Sim. E a gente precisa dessa organização interna. Bom, eu não diria que a gente está liderando, mas eu também não diria que a gente está lá na zona de rebaixamento. Mas a gente precisa avançar, certamente. Porque
países mais desenvolvidos têm mais recursos financeiros e acabam saindo um pouco na frente. Inclusive, essas sanções, né, que principalmente a União Europeia impõe para a gente, elas atrapalham nessa nossa contabilidade? Eu não diria na nossa contabilidade, mas muito se questiona até que ponto essas sanções não são barreiras ao próprio comércio internacional, porque são uma forma de exigir que os países cumpram com medidas que não são previstas pelas leis nacionais. Eu vou te dar um exemplo. O Deforestation Regulation da União Europeia prevê que eles não vão comprar mais produtos agrícolas vindos de áreas de desmatamento. Mas no Brasil, a gente tem o Código Florestal e a gente tem dentro do Código Florestal o desmatamento legal. Tudo bem que ele é a menor parte do desmatamento no Brasil, a maior parte é ilegal e isso é inquestionável, inclusive, né? Tem que ser punido perante a lei com poder de polícia. Mas voltando ao nosso ponto da União Europeia. Essas pessoas que estão dentro da lei, desmatando regularmente, como que elas ficam? Já que na União Europeia eles não fazem distinção do que é desmatamento legal ou ilegal. Eles também vão ser prejudicados. Então, falta uma clareza de como isso vai se aplicar, mas uma clareza que não falta é de quem vai arcar com os custos. E é o próprio produtor, é o próprio setor e é a própria economia do Brasil que arca com os custos de cumprir as exigências feitas por outro país e por outra região econômica. Inclusive, até se a gente tiver, então, um arcabouço, agora está na moda essa palavra, sim, um arcabouço, né, para que a gente organize melhor, fiscalize também, como você bem lembrou, né, a situação do desmatamento, a gente pode tentar reverter esse quadro, né? Exato. Para mostrar para essa União Europeia com sanções de que, peraí, a gente entende o que vocês dizem, mas a nossa situação é essa daqui, a gente estruturou uma bioeconomia, dentro dela existe valor, dentro do que a gente está produzindo e preservando, e também a gente está conseguindo segurar o que é ilegal apenas. Não, exatamente. E o Brasil, ele já tem até uma estrutura regulatória que precisa evoluir, mas que já deu passos muito importantes. O próprio Código Florestal é um exemplo disso. E associado a isso, a gente tem, por exemplo, o Plano ABC. O Plano ABC é um plano de agricultura de baixo carbono que prevê a adoção de práticas de descarbonização dentro do setor agrícola, e aí a gente olha para esse setor agrícola e a gente enxerga um grande potencial, porque ao mesmo tempo que ele vai adotar uma prática que vai remover carbono da atmosfera, essa prática vai gerar mais produtividade, vai reduzir custos de produção, ela vai ser um benefício para esse produtor também. Thalita, de quais práticas a gente está falando? A gente pode citar várias, mas assim, tem algumas que são mais difundidas, como o plantio direto na palha, para as culturas da soja, fixação biológica de nitrogênio, então a gente não precisa usar adubo nitrogenado nessa produção, e isso não gera emissão de gás de efeito estufa. Então, assim, a gente precisa resolver os nossos problemas, mas a gente tem que lembrar de que todo esse valor ambiental que a gente gera precisa, de alguma forma, ser mensurado e ser apresentado para o resto do mundo. Aí que me surgiu a curiosidade. Eu já me posicionei assim, acho que você imaginou que eu ia fazer uma pergunta. Lá vem. Não, porque aí, o produtor rural, então, ele vai ganhar pela soja que ele vendeu, e o que você até está querendo dizer é que ele pode ter agregação de valor pela forma que ele produziu? Exatamente. Né? Exatamente. Porque hoje a gente percebe que o mundo, ele tá dando uma guinada para demandar produtos cada vez mais sustentáveis. E aí, quando a gente fala de, por exemplo, produção de carne, é um exemplo bom porque é um exemplo polêmico. Quando a gente está falando da produção de carne no Brasil, a gente está falando de um boi que vive em cima de um pasto. E esse pasto, se bem manejado, sequestra carbono. Então é um sistema ali
que funciona melhor do que, por exemplo, aquele boi de clima temperado que está em cima ali de uma área confinada no cimento e que está só emitindo. Então, quando a gente olha para os nossos sistemas produtivos, a gente tem que entender que os benefícios associados, de alguma forma, devem ser reconhecidos e talvez até valorados. É só uma questão de mercado, né, Thalita? É a gente se organizar e, posso colocar a palavra, meio que impor isso para o mercado internacional, de que, olha, o nosso valor é maior porque está agregando isso, aquilo. Eu acho que já passou da hora da gente se fazer impor. Isso. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer. Porque à medida que a gente não faz isso, outras pessoas vão definir quais são as regras do jogo para nós. E essas regras têm sido bastante injustas ao longo do tempo. E a gente tem a faca e o queijo na mão, olha só, né? E um belo queijo. Pois é, que todo mundo quer, sem exagero, né? Exatamente. E olha só como é incrível, inclusive na sustentabilidade isso. É o que eu mais admiro até e acho que anima qualquer pessoa. A própria situação dela incentiva a situação econômica mesmo, né? Esse incentivo econômico incentiva a descarbonização, né? Porque você está falando que a nossa economia, além da gente incluir toda essa bioeconomia que a gente estava falando, a própria economia ela vai se transformar para uma bioeconomia. Então o nosso PIB vai ser quase que só bioeconomia no futuro. Exatamente. A gente fala de transição verde. O que é isso? É pegar aquela economia que foi forjada em moldes tradicionais e transicionar para um mundo mais sustentável. E a bioeconomia, ela é a chave para que essa transição ocorra mais rápido no Brasil. E a gente sabe como fazer isso. A gente tem uma agricultura de baixo carbono, a gente tem um setor de biocombustíveis bem desenvolvido, a gente tem recursos ambientais e naturais que geram serviços ecossistêmicos para o mundo inteiro. A gente precisa lapidar tudo que a gente já desenvolve, empacotar num pacote bem bonito e mostrar para o mundo inteiro assim, olha, isso tudo em que vocês estão trabalhando para conseguir, nós já fazemos. Mas hoje ninguém dá valor. Pois é. Vamos agora também chamar a atenção do pessoal do Brasil. Quais setores que você acha que já estão bem mais estruturados? Imagino que o agro poderia já começar, por exemplo, com essas imposições de agregação de valor, né? E quais que você acha que estão ficando para trás? Bom, eu acho que aqui no Brasil, dado inclusive as nossas características de grande produtor agrícola, o agro ele acaba fornecendo insumos para muitos setores. Então eu acho que a partir do momento em que todo mundo pensa em se descarbonizar, em ter uma produção mais sustentável, com base de uso em ativos biológicos, mas é claro, pensando também não em explorar esses ativos, mas assim, usar de forma que gere desenvolvimento tanto para o meio ambiente quanto para a própria economia, a gente pode considerar a bioeconomia. Eu falo muito que a bioeconomia ela tem que ser inclusiva e não exclusiva. Aí o que não entra de jeito nenhum? O que não é bio não entra de jeito nenhum. Então combustíveis fósseis não entram de jeito nenhum. Mas toda parte das atividades econômicas tem um potencial muito grande para ser cada vez mais bio. Usa algum insumo bio, né? É até difícil dizer algum setor que não usaria, né? É difícil. E é isso que você falou agora, inclusive, sobre os fósseis. Por acaso, nessa reorganização do nosso PIB, entra aquela parte da tributação que deveria deixar de subsidiar a mineração, por exemplo, de combustível fóssil e incentivar mais produtos verdes? Na parte do PIB, especificamente, a gente olha para o valor de cada atividade e essas atividades elas ficam de fora, elas não entram na composição da bioeconomia. Mas a gente entende que são atividades econômicas que têm a sua geração de valor e que, inclusive, existem outras formas de que essas empresas possam contribuir para o meio ambiente,
em formas de compensação, mas eu acho que aí quando a gente já está falando de mineração e dessa questão da tributação, já é inclusive uma outra etapa. Mas a gente tem aí a PL do carbono, que foi votada e aprovada ontem, e ela recai em cima de todos os setores da economia, inclusive da mineração, e o agro ficou de fora, né, do mercado regulado de carbono. Por que o agro ficou de fora? Bom, em todos os mercados regulados do mundo, o agro ele não entra porque ele é de difícil mensuração. E em muitos casos não existem metodologias específicas para medir quanto de carbono aquele determinado sistema está emitindo e quanto ele está sequestrando, inclusive. Então, hoje, o Brasil, com sistemas produtivos sustentáveis que sequestram carbono, tem um grande potencial de apresentar para o mundo tecnologias que são ganha-ganha. Tem benefício social, tem benefício econômico e tem benefício ambiental. O agro, ele produz alimentos para o mundo inteiro, o agro brasileiro. Então, assim, quando a gente fala de bioeconomia, a gente também tem que levar em consideração que a gente, com a nossa bioeconomia, está contribuindo para a questão ali da produção de alimentos a nível global e para a redução da insegurança alimentar. Sim, mas até essa situação do agro, ele não entrar nessa regulação, não é prejudicial para o próprio setor? Na verdade, é o oposto, porque o mercado regulado, ele é obrigação. Então, você vai ter aquela cota, digamos assim, do quanto você pode emitir, e se você extrapola, você vai ter que compensar de alguma outra forma. E aí, se a gente olha para o mercado voluntário, é diferente. São aqueles setores que estão contribuindo aí para a redução das emissões e que tem esses créditos de carbono, lembrando que um crédito de carbono é igual a 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida ou que foi sequestrada, e eles podem comercializar esses créditos com outros setores que precisam compensar as próprias emissões. É um mercado que está em ascensão a nível global, existem desafios regulatórios e contábeis, inclusive, que são muito grandes, mas hoje no Brasil a gente tem o RenovaBio. E dentro do RenovaBio, a gente tem a geração de CBIOS. E o que são os CBIOS? São os créditos associados à produção de biocombustíveis. As emissões evitadas, ou seja, quando eu estou produzindo um biocombustível, eu vou emitir menos do que se eu produzir um combustível fóssil. E o mercado de CBIOS é quase o nosso case de mercado de carbono. Sim. Que funciona, que dá certo. Tá certo. Thalita, muito obrigado pelo teu conhecimento, pela tua disposição. Obrigada a você pela conversa. A gente trouxe aqui um tema importantíssimo, né, de valores e que podem finalmente fazer que o Brasil evolua muito, não é? Com certeza, com certeza. É um papel de protagonismo que a gente pode alcançar. Pois é, e a gente tem que se atentar a isso, né? Sempre que a gente fala sobre isso, tem seu valor. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Também obrigado você pelo seu interesse aqui nesse bate-papo. Espero que você tenha percebido aí o tamanho do nosso Brasil e o quanto a gente tem aí um campo vasto para explorar com sustentabilidade, gerando, né, empregos e também melhorando a qualidade de vida da nossa população. Se você quiser rever algum conteúdo, lá no YouTube é só procurar pelo Foco ESG. E também lá na página, né, no canal do SBT News, clique no sininho para sempre ser avisado de um novo conteúdo. E também nos siga nas redes sociais, é só procurar pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT. Tchau, tchau.